Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, tudo bem? Conseguem me escutar direitinho? O som tá ok? Aguardar aí mais um pedacinho, tem mais gente entrando. Salve, salve, mestre Thiago Miranda. Tá escutando ok aí? Eu ativei teu som aqui. Tá escutando direitinho aí? Tô ouvindo. Ah, beleza. Só desativar aqui o som. Acho que eu não vou conseguir escutar contigo falando, não. Tá muito baixo aqui. A pessoa fala muito. Espera só um pedacinho aqui, que ainda não são 7h30 ainda. Ainda tem gente entrando ainda. Deixa eu ver aqui quem que tá presente aqui, que a gente conhece. Tem caçando conversa. Doutora Graciete, prazerzão tê-la por aqui. Doutora Mel, que há quanto tempo, hein? Como vocês duas estão? Conseguem escutar direitinho? Para quem não tem muita habilidade... Tudo bem, Renatinha? Para quem não tem muita habilidade com o Zoom, ela é uma ferramenta relativamente simples, né, de usar. Vocês podem ver que ela tem uma barrinha de ferramentas, né, que ela fica aí à disposição, onde você pode ativar, desativar som, levantar a mão, pode também ir no chat, né, colocar alguma pergunta. A gente sempre fica de olho aqui no chat, que quando vocês escrevem alguma coisa, ok? Olha aí, por exemplo, a Melka está dando boa noite, Melka. A gente fica aqui sabendo direitinho o que é que vocês escrevem no andar vamos dizer assim, da nossa palestra, que quando a gente tem a falar, a gente vai tentando responder as perguntas na medida do possível. A gente pede que todos tentem deixar aí o seu microfone, no caso, vamos dizer assim, desligado, né, para não pegar o som ambiente e não atrapalhar o restante. Caso vocês tenham alguma dúvida, coloca no chat, que aí que ele fica piscando, aí se eu não estiver falando uma coisa muito importante, a gente para, porque a gente estiver falando, lê a pergunta e abre para vocês fazerem as considerações que vocês, porventura, tenham a ter,
né? Aqui é como se fosse uma conversa que é virtual, mas é como se fosse uma coisa, vamos dizer assim, mais aconchegante. É como se a gente estivesse numa sala com amigos e a gente estivesse, vamos dizer assim, discutindo e debatendo algum ponto assim que a gente tivesse que conversar. Então, nosso objetivo hoje aqui é conversar sobre finanças, entendeu? Então, é mais voltado para o mercado de trabalho, né? Porque, assim, na nossa concepção, volto a repetir o porquê desse projeto. Aqui é um projeto totalmente sem fins lucrativos. Eu tentei fazer isso aqui em uma plataforma, vamos dizer assim, de educação à distância, mas eu não encontrei nenhuma que fosse grátis, que eu pudesse gravar as aulas e colocar lá disponível para as pessoas e depois essa própria plataforma se encarregasse de distribuir o conteúdo e também de entregar um certificado para o aluno, né? Por assim dizer. Mas, assim, a gente tem... nossa intenção se fala muito em saúde hoje, quando a gente está gravando esse vídeo, não sei quando é que você vai poder assistir esse vídeo de novo, né? Caso quem esteja chegando agora, se fala muito em saúde das pessoas, mas nosso projeto aqui é relacionado à saúde das empresas, né? Então, quem vai cuidar da saúde das empresas são os gestores, os contadores, os gerentes, os diretores, por assim dizer. E a nossa intenção é tentar, vamos dizer assim, passar um pouco da nossa experiência totalmente sem pretensão alguma, entendeu? Financeira, mas é no sentido mesmo de ajudar pessoas a adquirirem ou terem consciência do que é que pode ser utilizado na empresa onde você trabalha ou em algum tipo de serviço depois que você possa vir a tentar oferecer para a empresa onde você trabalha, ou se você é consultor, algum consultor. Então, aqui é mais uma coisa de uma troca vamos dizer assim, de experiência, né? Então, a gente já está entrando muitas pessoas, já estamos 7h30 agora, e já tem quase para 27 pessoas logadas. Boa noite a todos. Meus amados, então a gente vai começar, ok? 7h30, vamos tentar ser pontuais, porque aqui a nossa intenção, acho que vocês já devem ter visto no e-mail que vocês receberam, nossa mini palestra aqui vai hoje até às 2 da manhã, talvez, que hoje aqui é feriado local, né? Então, assim, vocês vão ter que me aturar até mais ou menos umas 2 da manhã, por assim dizer. Mas, tô brincando. Não adianta nem botar aí no chat, não. Mas como é que a gente fez da última vez? A gente, vamos dizer assim, ministramos nosso conteúdo todo e no final a gente ainda ficou aqui batendo papo para quem ainda tinha alguma coisa para conversar. Então, assim, a gente está aqui para trocar experiência. Então, nossa intenção aqui é trocar experiência, por assim dizer. Rosiane Yasmin, não está ouvindo. Boa pergunta, viu, Rosiane? Todo mundo está me escutando bem? Às vezes, Rosiane, pode ser o teu som, né? Que tu tá com o som do computador baixo. Ah, deu certo. Beleza, então. Então, eu fico com medo, fico pensando que a gente sempre tem que fazer esses testes, né? Se estão vendo o slide, vocês estão vendo o slide aí direitinho na tela? E estão me escutando direitinho? Bom, isso é bom. Porque às vezes pode ser que seja algum problema mais de configuração da pessoa, né? Então, vamos lá. Vamos começar. 7h30. Então, assim, meus amados, o que a gente tinha para falar com vossas senhorias hoje, esse já é o nosso segundo encontro. O primeiro foi sexta passada, né? Por assim dizer. E para quem perdeu, depois a gente vai mostrar aqui o que é que a gente faz. A gente está gravando isso aqui, depois eu vou tentar editar, cortar algumas partes. A gente vai tentar fazer para que você tenha a melhor experiência possível. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou o Diógenes Zeldo, todo slidezinho eu coloco um pouco da experiência da gente, né? Eu sou formado em contabilidade, mas pouco atuei na área de contabilidade, são uns 4, 5 anos, mais ou menos. E o que a gente fez muito na vida foi consultoria financeira. Então, no nosso encontro anterior, da sexta passada, nós falamos a respeito de como ler um balanço e como ler uma DRE, né? E aí começou algumas pessoas dizendo, pessoal, mas às vezes eu estou na empresa e na minha empresa onde eu estou,
não tem um balanço, não tem uma DRE, o que às vezes é natural não ter, né? Aí por isso a nossa intenção hoje de ensinar como é que se levanta um balanço e uma DRE, que aí esse assunto de hoje, vamos dizer assim, essa nossa conversa de hoje, ela se complementa com a conversa que nós tivemos na sexta anterior, né? Então vamos aqui, começando. Então nossa intenção hoje é fazer uma análise financeira de uma empresa, mas no âmbito gerencial. Então aqui quem for aqueles contadores de plantão, então nós aqui não estamos no rigor da lei, no rigor da norma. Nosso intuito aqui é estritamente financeiro, estritamente gerencial. E como o nosso tema de hoje é análise, por assim dizer, eu gosto sempre de começar com a filosofia do que realmente é análise, né? Então, o que é análise financeira, se a gente fosse, por assim dizer, fazer essa analogia? Seria como se fosse a separação de um todo. O que seria esse todo? Um sistema fechado, um sistema semiaberto chamado empresa, seus elementos em componentes e partes, por assim dizer. Então, quando você está se propondo a fazer uma análise gerencial, uma análise financeira de uma empresa, você tem que pegar uma estrutura empresarial, um todo, e você tem que começar a quebrar ele em partes para você poder chegar no âmago, né? Vamos dizer assim, na menor unidade de informação possível, por assim dizer. Ok? Então, você pegar uma coisa grande e quebrar ela em coisinhas pequenas, para dentro dessas coisinhas pequenas poder começar a fazer a sua análise. A analogia que a gente faz em relação ao corpo humano. Então, a contabilidade, eu faço muito a comparação dela com a medicina. Então, o médico, ele estuda o ser humano, né? O sistema humano, por assim dizer, né? O corpo humano, que é formado por N sistemas, sistema neurológico, sistema vascular, e assim vai, sistema ósseo, e vai. E cada especialidade médica, ela vai cuidar de um pedaço. A mesma coisa eu chamo a medicina de gestão. Então, ela vai pegar uma pessoa, que a analogia seria a empresa, ou um grupo organizacional, um grupo econômico, por assim dizer, e você teria que ter vários especialistas. Então, você tem hoje uma pessoa da área de recursos humanos, você tem hoje uma pessoa da área de finanças, você tem hoje da área contábil, da área tributária, da área do direito, e assim vai, que são especialidades que vão analisar e cuidar de cada pedaço da empresa, por assim dizer, né? Então, no caso, você teria que pegar. E como é que a gente vai separar essa empresa em partes, né? Então, é como se a gente estivesse pegando o motor de um carro ou um carro e a gente estivesse fazendo essas partições para analisar cada pecinha e saber se ela está no lugar correto, se ela está colocada correta, se ela está com a lubrificação correta para separar isso. Então, você tem hoje a parte estrutural, por assim dizer, que seriam os bens, basicamente a parte mesmo patrimonial bruta, por assim dizer, da empresa, que é o prédio, ou próprio alugado, maquinário, estrutura, a parte fixa, né, o que a gente chama de ativo fixo da empresa, que seria a estrutura à disposição para realizar uma atividade operacional. E você tem a própria operação em si. O que é que seria a própria operação em si? É o que a empresa se propõe a fazer, que é o que a gente já tinha comentado no nosso encontro anterior. Então, a depender da empresa que você trabalha, a sua empresa ela vai ter uma atividade operacional e, às vezes, a atividade operacional ela está composta dentro de um ciclo operacional, né, de compra, armazenamento, recebimento, precificação, venda, negociação, e acaba lá no recebimento dos recebíveis, no processo de venda, por assim dizer. Então, você tem a operação da empresa, que é o propósito, é aquilo que a empresa se propõe a fazer, o que ela se propõe a entregar, é a geração de valor que ela quer entregar para seu cliente. Você tem a área de finanças e você tem a alta gestão, que cuida basicamente da parte estratégica. Então, você tem que pegar a organização como um todo e quebrando ela em pedaços para você melhorar a sua análise. Em cada pedaço desse que é quebrado, você vai ter que ter ele gera informações e essas informações podem ou não ser úteis para uma determinada finalidade futura da organização. E o primeiro pedaço que a gente vai começar a quebrar seria, no caso, a estrutura, né? Que é esse primeiro pedacinho que tem aqui, que seria a estrutura, que é o balanço patrimonial, ok? O que é que seria o nosso balanço patrimonial?
seria um conjunto de bens e direitos, né? Esse aqui é um conceito clássico, vamos dizer assim, da própria contabilidade, e onde ele está subdividido, está quebrado em pedaços, né? São o nosso balanço patrimonial, ele é composto por um pedaço chamado ativo e por um outro pedaço chamado passivo. Ativo é tudo aquilo que a empresa tem que pode gerar caixa num determinado período de tempo, e passivo é tudo aquilo que ela deve a terceiros, a outras pessoas que não são os próprios sócios da própria empresa. Então, a gente separou aqui um pedaço, vamos dizer assim, bem resumido, que a nossa intenção aqui não é transformar vocês em contadores, ok? Vocês têm, nas empresas onde vocês trabalham, vocês têm os contadores da própria empresa, né? Para tirar possíveis dúvidas e dirimir dúvidas. Então, a gente tem a parte de disponibilidade, né? O que é disponibilidade? Seria a parte de caixa e banco, é todo aquele recurso disponível naquele exato momento, é um recurso just in time que a empresa tem. Então, seria o montante que ela possui hoje, basicamente caixa não existe mais, basicamente hoje tudo é bancarizado, o Brasil tem um alto nível de bancarização, né? E hoje seria aquele recurso agora, nesse momento, que a empresa possui à disposição para fazer frente às suas obrigações que ela tem para pagar. Então, isso seria as disponibilidades. Você tem contas a receber, que é aquilo que a empresa tem a receber, seriam duplicatas que a empresa emitiu em nome de clientes, cheques predatados, e você vai ter o seu estoque de mercadorias, ou estoque normal, né? Você vai ter estoque de mercadoria, se a empresa for uma empresa comercial, mas se ela for uma empresa industrial, o estoque dela vai ser um pouco mais complexo do que uma empresa comercial, por assim dizer. Porque uma empresa industrial ela vai ter matéria-prima, ela vai ter material semi-elaborado, por assim dizer, até chegar no produto acabado. Então, ela vai ter vários estágios de produtos dentro do seu estoque. Então, a gente está se referindo aqui estoque de uma maneira geral. Então, o que seria esses estoques? Seria algum investimento que a empresa fez e que ela tem por finalidade gerar caixa futuro com ele. Então, é algum valor que ela comprou, ou mercadoria ou matéria-prima, que ela quer transmutar isso em dinheiro, né, através de um processo de venda no futuro. E você vai ter também, depois no seu ativo, a parte do imobilizado, por assim dizer. Então, o que seria o imobilizado? Seria todo aquele conjunto de prédios, computadores, móveis, caminhões, baús, maquinário, toda aquela parte bruta, por assim dizer, que é onde tem um grande investimento de recurso que a empresa, que é como se fosse basicamente a estrutura da empresa. Então, aqui seria uma estrutura basicamente fixa, por assim dizer, né? Esse mobilizado, e essa outra aqui, que seria disponibilidade quanto a receber estoque, ela é como se fosse mais um ativo operacional, de alto giro, de alto fluxo, né? Comprou, armazenou, vendeu, recebeu. Comprou, armazenou, vendeu, recebeu. Basicamente, o ciclo de quase todas as empresas se passa desse jeito, né? Então, isso aqui é o que a gente vai ter que começar a aprender a fazer. Por que a gente vai ter que começar a aprender a fazer? É comum você chegar hoje numa empresa, principalmente às vezes quando você está num processo de consultoria, e a empresa ela não tem essas informações. Aí vocês, mas a minha empresa tem a contabilidade. Mas às vezes a contabilidade que está sendo feita dentro da empresa, principalmente no porte das empresas que existem, a grande parte das empresas hoje que tem no Brasil, é uma contabilidade que ela não tem um valor muito bom para se trabalhar em termos gerenciais, por assim dizer. Então, ela não, muitas vezes o próprio gestor não usa a própria contabilidade dele para a tomada de decisão. Então, é por isso que existem os famosos balancetes, vamos dizer assim, gerenciais, por assim dizer. Então, são balancetes hoje, você tem uma contabilidade que às vezes até tem uma alcunha pejorativa, a contabilidade do fisco e a outra contabilidade, que às vezes, teoricamente, era para ser a mesma coisa, mas por diversos problemas regionais, de concorrência, de mercado, tem N problemas, né? Que às vezes a empresa não registra tudo que vende, não registra tudo que compra, ou tem falhas de controle patrimonial. Você tem empresas hoje que não tem, como é que eu digo? Às vezes um controle principalmente dessa parte de imobilizado, bem afiado. Você chega em grandes empresas hoje, você não vê o imobilizado dela tombado. Você não vê um controle
ela comprou um veículo no começo do ano, ela não sabe em que estado está esse veículo no final do ano. Aí ela não registra direito uma depreciação entre o bem que está no início do ano. E a própria regra fiscal, por assim dizer, que é o que hoje muito contador hoje trabalha quase que exclusivamente para o próprio fisco, por assim dizer, você não tem a própria regra de depreciação fiscal hoje, ela é totalmente contra os termos econômicos. Não existe esse negócio de um carro você depreciar, vamos dizer assim, 20% ao ano. Um bem ABC você vai depreciar 10% ao ano. E se o bem quebrar antes? Se a sua taxa de uso... Então, foi um artifício que o fisco encontrou, mas só que, na realidade, isso não é executado pela própria empresa. Então, essa parte de mobilizado ela é muito importante, a empresa ter um controle dela e uma avaliação dela a valor recebível. Eu tenho um caminhão hoje que eu comprei, mas como é que ele tem que ficar avaliado na minha contabilidade? Por um valor justo. Qual é esse valor justo? É o que a gente chama de valor recuperável. É o valor que eu vou receber. Se eu fosse vender esse bem hoje, quanto é que ele me retornaria de caixa? Ele me retornaria de caixa só 50 mil. Pois então, pronto, ele tem que estar avaliado na sua contabilidade ou no seu financeiro, no seu balanço gerencial, pelo valor que você consegue recuperar ele, né? Então, basicamente, isso aqui seria um overview do que seria um ativo, né? Que seria como se fosse o patrimônio bruto da empresa, né? Tudo aquilo que a empresa possui à disposição da operação. No viés financeiro, todos esses ativos aqui, né? Eles existem por causa de quê? Existem por causa da operação da empresa. Então, a operação da empresa usa esses ativos para ela existir, ok? E você vai ter o seu passivo, né? Que aí vamos dizer, é a contraparte da balança, né? Seriam tudo aquilo que para você fazer sua atividade operacional, você vai ficar, como é que eu digo? Você vai precisar de financiar determinadas operações. Então, o seu passivo mostra como é que você está financiando a sua operação e a sua estrutura. Então, você vai ter passivos operacionais, né, que são seus fornecedores, que financiam o seu estoque ou podem financiar o estoque, por assim dizer, né? Você vai ter os seus gastos trabalhistas, que é o seu funcionário que vai financiar vamos dizer assim, a transformação de matéria-prima em produto acabado, que aí vai ter os gastos trabalhistas, que aí eu estou englobando tudo, né? Que seria folha, INSS, FGTS, aqueles S todos da parte trabalhista. E você vai ter empréstimos e financiamentos que geralmente isso aqui usa para financiar imobilizado. A exceção de empréstimos, né, que dependendo do tamanho da operação da empresa, existe empréstimo de capital de giro, onde a empresa se financia para financiar para comprar estoque, por assim dizer. Então aí você tem de um lado todo o patrimônio bruto da empresa e do outro lado, que é o passivo, você tem as obrigações, aquilo que ela deve a terceiros. Quando você pega tudo que é bruto da empresa e vai diminuir de tudo aquilo que você está devendo a terceiros, a diferença entre um e o outro é o que sobra. Literalmente, esse aí é o patrimônio líquido, né? Que seria o capital próprio da empresa. É quanto o sócio colocou de recurso dentro da empresa, que aí seria o PL. Ok? Esse seria o PL. E se a empresa tiver PL, né? Diga-se de passagem, porque às vezes pode ser que a empresa ela vá conseguir a proeza de ela ter mais obrigações do que, vamos dizer assim, os próprios bens dela, né? Então aí você fica com a empresa com passiva descoberta, que seria uma situação muito delicada por parte da empresa, né? Que aí se ela conseguisse realizar todo o ativo dela, se ela vendesse todo o ativo dela, mesmo assim ela não conseguiria, vamos dizer assim, sanar todas as suas obrigações. Isso é o que a gente chama na contabilidade, que ele fica de passivo a descoberto, ok? E aí assim a gente começa a detalhar um pouco a questão da estrutura. Então eu fiz aqui um modelozinho. Deixa eu ver onde foi que eu coloquei aqui para... Tem um bocado de coisa aqui na minha frente. E foi a live. Tem essas planilhas.
Tá aqui. Então, assim, é comum você chegar na empresa hoje e a empresa não ter isso levantado. Então, eu fiz aqui um checklistzinho para vocês. Isso aqui a gente vai disponibilizar depois, um link no Dropbox. Que essa aula aqui a gente vai colocar ela depois no YouTube, para caso você queira indicar depois para outra pessoa, alguma coisa do gênero. Então, ela vai ficar disponível aí a tela do computador que está sendo gravada no YouTube. Então, assim, como a gente tinha detalhado aqui anteriormente, ó, isso aqui não tem nada em livro, viu, amados? Isso aqui é só mesmo de questão, foi de experiência, vivência própria mesmo nossa. A gente colocou aqui, então nós temos o ativo e nós temos o passivo. Então, cada grupo desse daqui, a gente colocou aqui alguma dicasinha para vocês darem uma olhadinha depois, ok? Então, por exemplo, eu tenho aqui o ativo e tenho o passivo. Como é que eu faço? Eu quero fazer um balanço gerencial da minha empresa. Como é que eu levanto um balanço gerencial, vamos dizer assim, meio que nas coxas? Eu tenho que definir, primeiramente, uma data base. Eu quero levantar o balanço agora, dia 15 de maio. Então, eu vou tentar parar as minhas... pegar tudo que quanto é de informação que eu tenho nessa data base e tenho que analisar de hoje para trás, ok? Então, aí você vai ter uma parte financeira, ok? Você tem uma parte financeira que seria as suas disponibilidades e seus contas a receber. Então, por exemplo, hoje aqui na cidade que a gente está gravando, né, que é Teresina, hoje aqui é feriado. Eu acho que no Teresina não, acho que no Piauí todo, né, que é dia do Piauí, o feriado ele é estadual. Então, hoje a gente está de feriado. Então, eu pegaria, como é que eu levantaria isso? Essa parte financeira, que seriam minhas disponibilidades e meu contas a receber, que eu até coloquei aqui, o que é que se compreende por disponibilidade e por contas a receber, e como é que eu faria o levantamento. Então, eu pegaria o saldo do caixa, iria na tesouraria da empresa, contaria o dinheiro, contaria os cheques e imprimiria o extrato com o saldo das contas bancárias da empresa. Soma tudo e você vai ter as disponibilidades. Está faltando um izinho bem aqui. Então, aqui você vai ter suas disponibilidades. Então, você chega aqui, deixa eu zerar isso aqui, que eu estava só testando. Então, você chega aqui, contou quanto de dinheiro tem, quanto tem em caixa, quanto tem de dinheiro disponível nesse momento. A empresa, contei, e a empresa tem R$ 67.500. Então, ela vai ter de disponibilidade R$ 67.500. Aí vai para o próximo passo, que seria o quê? Como é que eu faço para levantar o contas a receber? Dependendo como é que eu digo? Dependendo de como é que a empresa ela está, o nível de controle dela. Se você tem empresas que eu já cheguei para fazer levantamento de conta a receber, que o conta a receber da empresa estava num caderno, ok? Daqueles arame bem fininho de metal, que na hora que você pega no caderno, você sai com o dedo cheirando a ferrugem, por assim dizer. E outras empresas eu já cheguei para fazer levantamentos e você tem lá toda uma hierarquia, você tem as duplicatas todas bonitinhas, tem um controle de cheque. Então é você pegar tudo aquilo que a empresa tem a receber e literalmente contar e somar. Contou, somou, que é você fazer o levantamento dos recebíveis, né? Pegou, contou, somou, coloca aqui. Vamos dizer que a empresa tem de recebível 120 mil. 1, 2, 3. Então, aqui você já tem, se a empresa não tivesse mais nada, ela teria de ativo 187.500. Como não está devendo nada até agora, tudo seria o quê? Patrimônio líquido. Então, seria uma empresa que estaria financiada com 100% de capital próprio. Esse outro item aqui é um danado, que é o estoque. Porque aqui existe muita filosofia no meio, na hora de você fazer esse levantamento de estoque. Então, o que seria o levantamento de estoque? Literalmente é você contar o estoque da empresa numa determinada data e atribuir valor a ele. Só que o estoque ele não é tão simples assim, dependendo do negócio ou da operação da empresa, ele não é uma coisa tão simples de ser levantado. Porque o estoque, você depende de contagem. Aí, depender de contagem, você depende de pessoas. Então, você tem empresas que têm estoque gigantesco. Então, você que precisa de equipes para fazer essa contagem. E antes de fazer a contagem, você tem que primeiro conhecer a operação da empresa,
entender como é que ela compra, entender como é que ela vende, entender como é que ela armazena, entender como é que ela dá baixa em perdas, em avarias, e também procurar entender como é que é o sistema de controle que ela tem e se é que ela tem. A gente está partindo aqui do ponto de vista que a empresa não tem nada. Então, chegou agora, você vai contar, você vai ter que cadastrar todas as mercadorias em estoque, vai ter que colocar um códigozinho, vai ter que colocar um nome e contar essa mercadoria. Depois que conta, reconta e tem certeza da quantidade, aí você vai ter que sentar com um cara, que é o empresário da empresa, que já às vezes é ele próprio que compra. Você vai sentar com esse empresário e você vai escolher como é que você vai avaliar esse estoque. Então, como é que você vai... Você vai ter que escolher um método de avaliação e efetuar a contagem. Então, assim, dependendo da empresa, essa avaliação depende de um método que seja o mais adequado para o negócio. Eu não aconselho, às vezes, dependendo da quantidade de itens, você pode ir na nota fiscal de compra, verificar aquele item que foi contado, ir lá na nota fiscal e saber por quanto é que você comprou. Eu não vou entrar aqui no mérito da contabilidade de custo para ir atrás de montar um custo. Preço de compra, menos os impostos recuperáveis e tudo mais, aí vai por método de avaliação de estoque, PEPs, EPS, custo médio, não. Aqui a gente quer uma coisa bem mais simples e pragmática. O que é que geralmente eu indico quando a empresa é de médio porte para baixo? Eu indico que se avalie estoque a preço de reposição, né? Ao custo de reposição. Você pega o estoque, quanto é que custaria eu comprar esse estoque hoje? Se ele tá em estado de ser vendido, então você pode dar, às vezes... Ou então você pega o preço de reposição, né? O valor que você compraria essa mercadoria hoje e dá um deságio, por assim dizer. Mas essa é uma maneira de estoque, de fazer levantamento de estoque. Isso dá muito trabalho. Muito trabalho. Quem é a Mel, que é a Graciete, que já fizeram as contagens de estoque comigo, que elas que o digam, né? Que a gente já contou até parafuso. No caso de imóveis, que são prédios, benfeitorias, galpões, por assim dizer, o que é que eu aconselho? Aí eu não sei se tem alguém aqui que trabalha na área imobiliária. Como às vezes a empresa ela é de pequeno porte, ela não tem dinheiro para pagar um corretor imobiliário para fazer um laudo. O certo seria você contratar consultores imobiliários, né, credenciados pelo Cresce, que tem um registro, porque ele tendo registro significa dizer que ele fez um curso de corretagem, né, um curso para transformar ele num corretor imobiliário. Então a gente aconselha, porque a pessoa teve uma preparação, então ele tem uma carteira do Cresce, por assim dizer. E você pode fazer um levantamento desses imóveis e procura uma imobiliária para que essa imobiliária, vamos dizer, ela consiga dizer mais ou menos quanto é que está avaliado esse prédio pela localização, a valor de aluguel, essas coisas tipo. Então, aí o imóvel ele não é tão difícil de ser avaliado, né? E hoje você pode fazer pesquisas por imóveis similares, hoje no OLX da vida, no Mercado Livre, em lugares, em sites de imobiliário. Hoje, todo o estoque da imobiliária, de construtoras, está tudo hoje à disposição na internet para você pesquisar. Então, eu contrataria, ou se eu tiver capital na empresa, né, eu contrataria um corretor imobiliário, pelo menos 2, ou o certo seria pelo menos 3. Eles iam me dar um laudo, eu somaria esses laudos e calcularia a média, para colocar aqui no balanço. Os equipamentos também, eu faria uma avaliação a valor de reposição, né, valor recuperável. Eu tenho um computador, ou a empresa tem um parque de computadores à disposição. Como é que ela faria essa avaliação de móveis, computadores? Aí, meu amigo, você vai ter que pegar aquele imóvel em si e perguntar para a empresa, e ela vai ter que entrar no OLX da vida, no Mercado Livre, na internet e tentar chegar num valor próximo de quanto você conseguiria vender aquela mesa, aquela cadeira, aquele computador, aquele data show, aqueles equipamentos, que é o valor que a empresa consegue trazer de caixa novamente para a empresa. Veículos é um pouco mais simples, porque todo veículo ele está na tabela FIPE, né? Depois que você colocar na internet, tabela FIPE, é uma tabela, é um Instituto de Pesquisa Econômica, que ela tem todos os tipos de veículos, por ano de fabricação, por marca, e ela diz mais ou menos quanto é o valor. Então, eu pego o valor da tabela FIPE e diminuo 30%.
para veículo, que geralmente é o deságio que você tem hoje no mercado para vender o veículo agora, nesse exato momento, é um valor interessante de realização que você tem nesse momento, seria 30% a menos do que o que está registrado na tabela FIP. E aí, vamos dizer o seguinte, você fez aqui a contagem de estoque e contou seu estoque e deu 150 mil reais. Você não tem imóveis, hoje todos os seus imóveis são alugados e você tem de veículos 120 mil reais de veículos. Aqui é só um exemplo hipotético. Então aí você pega, soma, que aqui a planilha já vai entregar somado para vocês, ok? Que aqui o ativo total da empresa, ou seja, todo o conjunto de bens e direitos, né? O que é que seria direito? Contas a receber, é um direito que você tem de receber isso posteriormente. Então, o seu ativo hoje está avaliado em R$ 457.500. E aí agora a gente vai começar a levantar o passivo, né? Que é quanto você está devendo a fornecedores. Então, assim, é relativamente simples, né? Você levantar o valor que você está devendo a fornecedores, que seriam, você pegar, vamos dizer assim, todos os boletos ou as duplicatas que aquele CNPJ, aquela empresa está devendo às empresas que financiaram principalmente o estoque da empresa, que financiou as atividades operacionais, ou de quem financiou só a matéria-prima, por assim dizer. Então, pega essas duplicatas, pega, soma, coloca aqui. Vamos dizer que a gente pegou, somou, deu 150 mil. Então, aí agora já começa a ter capital de terceiros sendo injetado na minha empresa. E aí você vai fazer os outros levantamentos, que seriam o contas a pagar, que é tudo que você está devendo a quem não é fornecedor. Quem é que eu incluiria em contas a pagar? Eu incluiria em contas a pagar os colaboradores, os impostos, contas de água, aluguel, energia, comunicação, que seria internet, telefone, essas outras contas, vamos dizer assim, menores que não são fornecedores. Então, tudo aquilo que eu tenho a pagar, que eu estou devendo a terceiros e eu tenho que pagar ou nesse mês ou no mês subsequente, eu colocaria tudo aqui em contas a pagar. Então, vamos dizer que aqui, nesse caso hipotético, dê 45 mil. Aí, outra coisa que a gente tem que fazer levantamento seria empréstimos e financiamentos. Aqui, às vezes, ocorre um errozinho bem sui generis, porque, assim, todo empréstimo... primeiro, vamos começar pela diferença entre empréstimo e financiamento. Geralmente, o empréstimo é quando você está comprando dinheiro, literal. Então, você está pegando empréstimo e a contrapartida do empréstimo, você pegou uma conta, vamos dizer assim, você pegou um recurso no banco e ele vai direto para a sua disponibilidade. Você vai gastar ele como quiser, aplicar ele como quiser. O financiamento já não. Você pega a obrigação e ela automaticamente é alguma outra coisa do outro lado. Ou é um veículo que você financiou, ou é um terreno, ou é um imóvel. Então, o financiamento, literalmente, ele está atrelado a um bem material, quase, né? A analogia basicamente é essa. Então, tem muita gente que pega as prestações, geralmente assim, os carnê, né? Carnê do caminhão, carnê disso, carnê daquilo. Pega as prestações e vai somar as que tem para frente. Só que tem um problema grave aí. Dentro das prestações, tem um pedaço da sua prestação que não é o bem ou o dinheiro que você pegou, é o juro. Aqui, eles têm que estar avaliados sem o juro. Quanto é que a valor presente, que é o que a gente chama nas finanças. Então, aqui esse passivo de empréstimos e financiamentos, ele teria que ser o seguinte, é como se você tivesse uma dívida de empréstimo e uma dívida de financiamento, você ligasse para o seu banco e perguntasse assim para o seu gerente, quanto é que eu estou lhe devendo e quanto é que eu deveria lhe dar hoje, nesse exato momento, para me quitar tudo que eu tenho com você. Se eu fosse pagar todas as prestações futuras, na data de hoje, ele vai dizer, é 100 mil reais. Um exemplo, se você der 100 mil reais, você quita todo o seu endividamento de empréstimos e financiamentos. Então, o valor de avaliação disso seria 100 mil reais. Uma conta bem grosseira, por assim dizer. Mas é o que você tem que colocar valor de hoje. Ou seja, é o valor presente. Não pega as parcelas vencíveis e some não, porque lá dentro você tá com juros. Aí você vai colocar aqui no seu balanço uma obrigação, você vai superavaliar a mais o seu ativo e isso vai ter um impacto
na sua avaliação. Então, desse jeito aqui, por assim dizer, vamos ver aqui, deu 295, como é que ele está fazendo a conta aqui? Não, esse cara aqui é que seria a soma disso aqui, mais o PL aqui. Pronto, então aqui está o seu ativo e o seu passivo, vamos dizer assim, como os contadores dizem, batendo. Então eu botei até um divisorzinho aqui, que ele vai separar o que é capital de terceiros do que é capital próprio. Então, quando a gente faz um levantamento de um balanço gerencial, eu não tenho que me preocupar dentro do PL como é que está aquelas contas. Capital social, reserva de lucro, reserva disso, reserva daquilo, prejuízo acumulado, isso não existe. Aqui para esse efeito de análise gerencial. Basicamente é isso aqui. Então, a gente tem aqui todos os nossos ativos e aqui nós temos todo o nosso passivo. E nessa empresa em questão, do ativo total dela, 457 mil, 64,48% foi financiado com capital de terceiros, que seriam esses daqui, e 35,52% foi financiado com capital próprio, que é o próprio PL, por assim dizer. Então, é assim que a gente faz um balanço gerencial de uma empresa pequena. Se você está numa organização grande, quanto maior é o nível da empresa, maior o faturamento, mais complexa é a operação, teoricamente é mais fácil fazer consultoria, porque a empresa ela já vai ter isso aqui à disposição. Então, dependendo do porte da empresa, você chega, a empresa já tem um departamento patrimonial, onde todos os bens já estão tombados. Para tirar uma cadeira do setor de contabilidade e levar para o faturamento, já tem que fazer uma requisição para mostrar o caminho que aquele bem fez dentro da empresa. Você tem um setor de almoxarifado que controla tudo bonitinho. Então, assim, o problema é quando você chega nas empresas de porte menor, que às vezes o empresário não sabe nem que existe um sistema de informação. E é função, vamos dizer assim, de administradores e de contadores se apoderar desse tipo de informação e orientar também o empresário a respeito de um sistema para colocar, para funcionar dentro da empresa e ajudar a empresa não só na parte de apuração de imposto, né? Porque essa parte de apuração de imposto, que hoje como se eu considero quase como se fosse uma mazela, né? Porque assim, essa parte tributária, ela não é prerrogativa de contador. Nós contadores, eu me coloco no rol, não é finalidade, não é prerrogativa. Você não precisa ter CRC para calcular um PIS, uma COFINS. Basta você ter conhecimento. E hoje tem uns quilos de curso por aí e tal. Então, eu acho que a contabilidade ela é bem maior do que a área tributária, por assim dizer. Então, a área tributária é uma parte que os contadores agregaram no seu portfólio e oferecem esse serviço para a empresa. Mas, a meu ver, né, tem muitos colegas da área que discordam de mim. Então, por exemplo, para mim, a área tributária ela não gera valor no sentido literal da palavra. Ela no mais, ela gera caixa, mas ela não gera competitividade, ela não gera inovação. Porque é uma coisa que não está dentro do poder da empresa, é uma canetada de um decreto-lei do governo estadual, do governo municipal, do governo federal. A qualquer momento a legislação tributária pode mudar. E eu tenho fé que nos próximos tempos aí, pós-coronavírus, né, essa parte tributária seja feita o que eles estão prometendo, né, que é a parte de simplificação. E aí nós, contadores e gestores, podemos olhar literalmente para fazer o que a contabilidade nasceu para fazer, né? Que é controlar patrimônio, zelar pelo patrimônio e gerenciar riqueza. Eu acho que esse que é o X da questão hoje da gestão, é gerenciar riqueza e agregar mais, por assim dizer. Então, nosso balanço gerencial é basicamente assim que a gente faz. Então, eu já fiz consultoria em empresas de porte elevado e também até em quiosque de shopping. Então, a técnica que a gente usa basicamente é a mesma, dadas as características inerentes a cada negócio que você está analisando. Mas para fazer um balanço é trabalhoso, mas não é difícil. Então, aqui você tem um checklist de como
vamos dizer, de como você fazer e levantar cada pedacinho do balanço da empresa para você chegar e ter como é que está a estrutura da empresa que você está auxiliando. Ok? Continuando aqui, a gente chega na parte da operação. Aí essa aqui é que é mais complicada. Quando a gente analisa a operação da empresa, é diferente de você analisar um balanço, que o balanço ele é uma coisa estática. Na verdade, o balanço é como se ele fosse uma foto da empresa num determinado tempo. Até para você fazer, parecendo aquelas cores de Instagram, né? Que tem um corte no meio, tem assim, o antes e o depois. Parece aquelas cores de emagrecimento, né? Tem o antes e tem o depois. Mas o balanço ele é uma coisa estática, por assim dizer. A operação da empresa ela é uma coisa dinâmica e que tem por finalidade gerar valor, né? Então, quando a gente analisa a operação da empresa, a gente está analisando o quê? Uma demonstração de resultado. Isso aqui a gente já detalhou um pouco no nosso encontro anterior, da sexta passada, e eu até fiz aqui um levantamentozinho de um mini modelozinho de DRE, né? Também de cunho gerencial, onde aqui literalmente, onde tem o operacional, né? Que é o sobrenome da receita operacional, aqui literalmente é a operação da empresa, é aquilo que a empresa se presta a fazer. Ok? Então é aqui que a gente vai analisar. A DRE, ela nos dá a viabilidade da operação. Ok? Então esse conceito é muito importante ser revisto. Se você não viu a aula anterior, então dê uma olhadinha depois no nosso canal do YouTube na aula anterior, que é onde a gente calcula se a empresa é viável ou não, na parte do resultado operacional. Então a DRE ela vai me dizer se a minha operação é ou não é viável, ok? Do ponto de vista financeiro. Então, às vezes ela não é viável agora, mas ela pode ser viável no futuro. Então, aí você tem que depois entrar numa área que é muito interessante, que seria a área de planejamento financeiro. Você fazer as projeções. E aí a gente ainda vai entrar nessa, vamos dizer assim, nessa gama de fazer projeções até usando estatística, que é uma coisa que às vezes o aluno vê muito dentro de sala de aula e diz, rapaz, eu não sei porque é que estudo estatística, não serve para nada, que a gente vai provar que dá certo. Então, assim, a gente tem aqui um modelozinho de DRE, que aqui a gente já está começando a analisar a operação. Com o balanço, eu analiso como é que está a estrutura da empresa. Com a DRE, eu vou dar foco em analisar a operação, como é que está a operação da empresa, se ela é uma operação lucrativa ou não. Não é rentável, é lucrativa, que a DRE me evidencia lucro, não rentabilidade. Então, aqui nós temos a nossa demonstração de resultado, que a gente tem que ficar de olho no resultado operacional, que seria literalmente o resultado da operação da empresa. Então, assim, dentro dessa demonstração de resultado da operação, tem um itemzinho aqui que é o que é a receita. É relativamente simples levantar, né? É você pegar tudo aquilo que a empresa vendeu. Às vezes você tem lá suas notas de faturamento, por mais precária que seja a empresa, isso é uma coisa que às vezes ela tem isso bem feito. Às vezes você chega lá para comprar num quiosquezinho no meio da rua, você compra às vezes uma besteira, um pompom, uma coisa assim para sua filha, para a mulher, um pregador de cabelo, não sei como é que chama aquele nome não. E aí a pessoa lhe vende, né? A funcionária da empresa lhe vende, mas depois que ela lhe vende, às vezes eu fico ainda mais um tempinho esperando ela botar no saco, né? Aí quando ela me dá as costas, ela vai pegar um caderninho e anota. Às vezes só o valorzinho do que vendeu. Então isso aí depois você pode planilhar isso, né? E você coloca aqui tudo isso como se fosse a sua receita operacional. O Jash é aqui, que você tem que separar isso aqui muito bem, porque isso aqui gera indicadores futuros e se você não separar isso muito bem, que são seus custos e são suas despesas, você pode enviesar a sua informação e pode tomar uma decisão errônea. Que a diferença entre a decisão, entre o remédio e o veneno é a dose. Então, às vezes, se você troca custo por despesa e vice-versa, no final aqui, não vai alterar o resultado, mas você vai alterar, às vezes, o modo como a empresa funciona, que a gente vai até detalhar um pouquinho mais na frente. E para isso, a gente tem que começar a detalhar
e colocar o quê? A diferença entre custo e despesa. Apesar dos dois serem tipos de gasto, né? Deixa eu ver se tem... Quem é que está tanto por aqui? Olha, rapaz, meu professor de custo está aqui. Tudo bem, mestre? Professor Elias Cadar. Uma honra ter essa autoridade. Meu professor está aqui, depois veja se eu estou explicando direitinho. Então, assim, você tem que analisar a operação da empresa, só a operação da empresa é que vai permitir que você classifique esse gasto de modo eficiente ou não. Então, o custo, ele está atrelado à conta-prestação, ou seja, o custo ele é um tipo de gasto que a empresa faz que tem por finalidade executar um serviço ou tangibilizar um produto, por assim dizer. Então, o meu custo, por exemplo, se você pega uma academia, qual é a atividade, pelo menos a princípio, qual é a atividade operacional de uma academia? Prestar serviços de condicionamento físico. Então, tudo aquilo que a empresa gasta, que tem por finalidade prestar o serviço de condicionamento físico, seria custo, que seria o salário dos professores, a depreciação do maquinário que está na academia, que o aluno está usando, uma parte da energia elétrica que é utilizada para fazer a iluminação dos aparelhos que os alunos usam, o gasto que a empresa vai ter com a manutenção daqueles equipamentos. Então, tudo isso seria custo. Mas na academia tem atendente, na academia tem o financeiro dela. Aí o financeiro já seria o quê? Despesa. Que aí já seria um gasto que a empresa tem, que é um sacrifício para obter receita. Esse seria basicamente o conceito contábil. Então, primeiro você tenta montar o seu custo, que seria o que você gasta para prestar aquele tipo de serviço. Semana retrasada a gente estava fazendo um custo de um fisioterapeuta. E eu fiquei até assim, abismado como o custo em si é barato, porque o fisioterapeuta ele trabalha muito com a mão, né? Mas é capital intelectual. Então, se o fisioterapeuta basicamente ele ia usar eu não sei qual é o nome correto, seria uma atadura, um gel, uma pomada, então é muito pouco o uso de material propriamente. Então, assim, às vezes o custo ficou em R$ 15 da prestação de um tipo de procedimento, né? Lógico que ele vai variar de procedimento para procedimento, o custo de material. Aí você tem que incluir o custo da mão de obra, que é da pessoa que vai executar o serviço. Então, se você está hoje numa indústria, por assim falarmos, né? Na indústria, o custo é aquele gasto que a empresa tem naquela parte da fábrica onde os equipamentos estão lá, onde vai ser trabalhada a matéria-prima, porque o fato de comprar matéria-prima não é custo, é investimento que você comprou com a finalidade de revenda depois e aquilo ainda não foi, vamos dizer assim, tangibilizado, né? Então ele está lá no estoque. A partir do momento que você retira a matéria-prima do estoque e joga na linha de produção, aí começa a incorrer custos, que seriam a mão de obra, que da pessoa que está operando a máquina, da pessoa que está trabalhando com aquela matéria-prima, da depreciação daquele maquinário, da energia elétrica que é gasto na produção, do supervisor de produção que fica supervisionando os colaboradores. Então, tudo isso seria custo. O restante já seria basicamente despesa, que é a parte administrativa, financeira, contabilidade, gestão, executivo. Então, você tem que tomar muito cuidado na hora de fazer a separação dessa questão de custos e despesas, né? E como é que a gente elabora uma DRE gerencial? Basicamente, seria quase que seguindo o mesmo modelo do balanço, ok? Seria você pegar tudo que a empresa vendeu, ok? Você vai deduzir dos impostos ou das vendas canceladas que ela tem, né? Então, como o nosso foco é empresa de pequeno porte, para tentar orientar a pessoa a prestar serviço para uma empresa de pequeno porte, geralmente as empresas são optantes pelo Simples Nacional, né? Então, aqui você vai ter um percentualzinho de imposto, que geralmente pode variar entre 4% e pode ir até 22% do que a empresa vende. Então, de tudo que ela vendeu, X% vai ser simples.
e um pedaço aqui vai ser a receita operacional líquida, que é o que eu vendi, bruto, que eu recebi, menos as deduções, que geralmente são os impostos, são taxas de boleto que você pode pagar, são a taxa administrativa do cartão de crédito, que é débito é 2 e pouco, às vezes no crédito chega até 4,5%, 5%, depende do volume da operação. Então, quando você pega tudo que você vendeu e deduz de tudo aquilo que você tem que repassar para o governo, repassar para as administradoras que lhe ajudam, para os seus parceiros comerciais, né, seus vendedores, às vezes podem ser comissionados, a comissão vai entrar aqui também. Então, se você trabalha numa empresa de um restaurante, então você vai ter as taxas de iFood, do BI, as taxas de delivery, que às vezes chegam até a 27% do valor da venda. Então, tem umas deduções mesmo grandes aí, dependendo da atividade. Mas, volto a repetir, tudo da análise de uma empresa vai depender da atividade operacional dela. Então, você tem que investir muito tempo tentando entender como é que a operação da empresa está estruturada para você poder fazer esse tipo de planejamento. E também, assim, tentar exigir que a empresa tenha o mínimo de informação para você, porque é muito comum você chegar na empresa e pergunta, quanto é que tu vendeu mês passado? Não sei. Aí você vai sempre tendo que tentar levantar essas informações e às vezes não vale nem a pena prestar serviço para um cliente desse, se você tiver que fazer levantamento. Que eu volto a repetir, consultor não é para fazer levantamento de venda. A empresa é que tem que fazer isso. Ela tem que repassar essas informações para a consultoria ou para a contabilidade. O contador não é para estar tirando nota. O contador não é para estar pegando um caderninho velho, botando aqui na mão, abrindo a planilha de Excel e digitando o valorzinho por valorzinho de venda. Não, isso aí é atividade administrativa, é da própria organização que tem por finalidade fazer isso. Aí tem empresas que fazem, tem empresas que não fazem, mas aí é aquele negócio. Às vezes tem empresa que você não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir prestar um tipo de serviço adequado por questões de falta de informação. Porque a base de tudo são dados. E se a empresa não tem esses dados, fica ruim. E a gente chega na parte do custo, que é o quanto a empresa gastou para fazer aquele produto. No caso dela ser uma indústria, ela foi um restaurante, quanto é que eu gastei de material para fazer aquele bolo, né? Então, restaurante, para mim, é uma das atividades mais desafiadoras que tem, porque é muito complexo. E o nível de controle, às vezes, que é exigido, é caro, e as pessoas não querem bancar, querem ter controle, mas não querem bancar o custo. Então, às vezes, por exemplo, você chega num restaurante e você tem que ter um receituário, né? Como se fosse a ficha técnica daquele produto. Então, aí você vai ter que tentar descobrir quanto de trigo, quanto de ovo, manteiga, sal que você usou para fazer aquele bolo, o tempo de cozimento, quanto é que cada minuto de gás custa quanto. E aí até chegar no custo de um bolo feito, aí você vai pegar e multiplicar pelaquela quantidade de bolos que você conseguiu vender, no caso de um delivery de entrega de bolo. E quando eu pego a minha receita operacional líquida e diminuo do meu custo de venda, né, que é o CMV, você vai ter o seu resultado operacional bruto. O resultado operacional bruto menos as despesas, aí o que é que seriam as despesas, né? É aquilo que você está tendo de gasto efetivo para fazer receita, né? Uma publicidade que você gastou para colocar no Instagram, o seu funcionário que entrega o produto para o seu cliente, porque o custo até o produto estar feito. Depois que o produto está feito, todo o gasto que ainda tiver com ele já não é mais custo, já seria o quê? Despesa. Então, a taxa de entrega seria uma despesa, é o seu colaborador que atende o telefone, que passa o cartão do cliente. Então, isso aí seriam as despesas. É o aluguel, o telefone, é o gasto com o marketing, é o gasto com a contabilidade. O contador é muito importante pagar, ele tem que estar no primeiro da lista. É muito importante isso. E depois que você pega o seu lucro bruto, né, o resultado bruto, menos as despesas, você vai ter o seu resultado operacional, que aí a gente começa a ter indicador de viabilidade do negócio, né? Então, a DRE, ela serve para dizer se a minha operação ela é ou não é viável, se vale a pena ou não eu continuar com ela. Então, basicamente, é assim que a gente faria
esse levantamento, ok? O checklist aqui do Excel, a gente vai colocar disponível no YouTube depois, num linkzinho, onde vai estar isso aqui disponível para vocês fazerem um download, caso queiram também, né? Não sei se vocês gostaram ou não. E no caso da DRE, eu tenho um adentozinho que já é como se fosse um over delivery. Eu vou tentar mostrar para vocês em passos rápidos como é que eu faço as DREs dos meus clientes, por assim dizer, porque eu dou muito foco na operação. Porque a estrutura em si, eu já vi empresas, eu já cheguei a trabalhar com empresas, como é que eu digo? Que elas têm uma estrutura muito grande e que, às vezes, a operação não consegue remunerar a estrutura. Mas aí, às vezes, foi um erro de dimensionamento. Às vezes, o empresário investiu demais numa estrutura muito grande e não fatura o suficiente para aquela estrutura, vamos dizer assim, se manter. Aí você tem que depois ver a questão da estratégia, né? O que é que você pode fazer para aumentar o volume, escalar a operação da empresa. Mas, assim, via de regra, eu dou muito foco na operação, que é para tentar achar determinados tipos de gargalo que a operação da empresa pode ter. Então, é muito comum hoje as empresas venderem muitos produtos, né? Se você chegar em qualquer quitanda, qualquer mercadinho, supermercado, por menor que seja, de bairro, que fica na esquina da sua casa, miseravelmente esse cara vai ter 1.500 itens a 2.000 itens diferentes. Pode ir lá. Eu digo que sim, porque um cara desse deve vender esmalte. Só esmalte tem uns 40 tipos de esmalte diferentes, de marca diferente. Que eu já fiz contagem de estoque de esmalte e é uma panaceia contar esmalte e Havaiana. Porque cada cor, modelo diferente é um produto diferente. Então é uma lástima isso aí para fazer depois. Então, miseravelmente, hoje as empresas elas estão super abarrotadas de mercadorias. Então, por exemplo, para mim, até hoje só existe uma empresa, talvez, na minha opinião, né? Que ela hoje conseguiria viver vendendo apenas um único produto e nem essa empresa quer hoje permanecer no mercado vendendo um único produto, que é a Coca-Cola. Então, a Coca-Cola vende até Coca-Cola. Então, ela vende água, ela vende suco, ela vende isotônica, ela vende cerveja, ela vende trocentos mil produtos diferentes. Então, a Coca-Cola tem 500 produtos diferentes. Então, você chega num mercadinho desses pequenininho, de bairro, supermercado, eles têm uma gama de produtos infinita, quase. E, às vezes, eles estão precificando errado ou eles também estão pegando categoria de produto e não tendo um desempenho financeiro nessa categoria diferente. Então, onde é que você consegue enxergar isso? Na DRE. Na DRE você consegue saber quanto é que você está lucrando por cliente, dependendo do seu nível de cadastro e do seu nível de entendimento, de pensamento analítico. E aí que a gente esbarra no mercado na maior limitação de estudante de contabilidade. É a mentalidade. É achar que a vida de contador é fazer folha, fazer tributo e não dar importância a pensar de um jeito diferente e se aprofundar em usar ferramentas de um modo mais eficiente. Ok? Então, como é que a gente faria, basicamente, uma demonstração de resultado de uma maneira, vamos dizer assim, diferente? Talvez para alguns, né? Muitos aqui já podem até saber o que eu vou falar, ou como eu vou falar. E aí a gente começa a chegar nessa área aqui, né? Que é a tecnologia da informação, que é a TI. Então, hoje, para mim, empresa que hoje não está investindo nisso, ela está fadada a sair do mercado. Porque com a grande quantidade de produtos e a facilidade que os clientes têm de acessar, de comprar hoje determinados produtos, às vezes que estão em outros lugares totalmente diferentes, eu vejo muito aluno meu que hoje ganha vida com o Instagram, vendendo boné, faz tipo como fosse dropshipping, por assim dizer. Ele pega umas roupas dos Estados Unidos e revende aqui, e as mercadorias chegam aqui no estado, ele vende até do Oiapoque ao Chuí pelo Instagram. Então hoje, meu amigo, a internet é um troço fantástico. Há quem diga agora, nessa questão de pandemia, quando a gente está gravando esse vídeo agora, a gente não vai dar uma pandemia, ninguém sabe depois quando é que você vai assistir esse vídeo aqui, né? Mas
Hoje você vê que a gente está trancado e o que foi que as empresas fez? Americanas, Submarino, Magazine Luiza. Estão entregando supermercado em casa. Tudo por aplicativo. Então, isso aí é se adaptando aos momentos que a empresa tem. Como é que ela consegue fazer isso? Investimento em tecnologia, investimento em plataforma, investimento em relacionamento com o cliente, que tudo isso está enfurnado na questão tecnológica. Então, quando a gente começa a ver a informação, quando a gente vê hoje uma DRE, quando eu olho para uma DRE hoje, eu imagino o seguinte: eu vendi, um exemplo hipotético, minha empresa vendeu durante o ano R$250 mil. Quando você que está indo, vamos dizer assim, eu vou usar o que a gente chama de contabilidade tradicional. Quando você vai apenas pela contabilidade tradicional, você só apresenta para a gestão, ou você está indo para a finanças tradicional, você está apresentando para a gestão apenas um número, 250 mil. Mas aí se a pessoa depois chiar e fizer o seguinte, beleza, mas nós trabalhamos aqui no supermercado. Qual foi a seção que mais vendeu? Quando a gente fala em seção, a gente está se referindo a categorias de produto. Aí no supermercado você vai ter higiene, tocador, você vai ter carne, você vai ter carnes, peixes, você vai ter cesta básica, você vai ter bebidas, você vai ter frios, que é a parte de refrigerante, queijo, tudo mais e tal. Aí o cara chega e lhe pergunta quanto é que foi meu faturamento de frios, de queijo, de carne, de cesta básica, de higiene, entendeu? De utensílios, de eletrônico. O supermercado vende eletrônico. Aí você diz, não, peraí que eu vou puxar um relatório. Na hora que você diz, peraí, vou puxar um relatório, tá, perdeu o ponto, tchau, acabou sua vida. Você vai ser, para essa gestão, você vai ser provavelmente a 7ª pessoa depois de ninguém. Depois que acabar a empresa, a última pessoa da empresa conta ninguém 1, ninguém 2, ninguém 3, ninguém 4, ninguém 5, o 7º é você. Então, assim, e para a gente chegar nesse nível de detalhamento, a gente tem que começar a pensar um pouco mais analítico. A gente tem que desenvolver, e principalmente o contador, ele tem que desenvolver o pensamento analítico. Ele já faz isso, só que às vezes o contador como um todo, ele não tem a consciência de que isso existe, mas ele já faz. Porque se você for parar para pensar, quando você olha para um balanço patrimonial, quando uma pessoa comum, né, um gestor, alguém que não executa contabilidade, olha para um balanço, ele só vai ver o seguinte, minha disponibilidade é 67.500. Mas o contador, ele sabe que por detrás desses 67.500 tem trocentos mil lançamentos de débito e crédito para chegar no saldo de 67.500. Então, ele sabe a nível, vamos dizer assim, como se o lançamento fosse um átomo. A nível atômico, qual é o valorzinho que está compondo esse saldo que está aqui. E é nisso que a gente quer tentar ensinar vocês a fazerem isso no Excel. A gente vai mostrar hoje de modo um pouco mais acelerado, até por questões de tempo, mas caso queiram, a gente está pensando depois em abrir um grupozinho aí de estudo, ou quase como se o pessoal aí no mercado chama mentoria, mas também isso aí vai ser grátis 0800. A gente está pensando em montar um grupo de quem queira começar a tentar desenvolver esse pensamento analítico mais voltado para Excel aplicado a finanças e a gestão. Então, vamos aqui. Para isso, eu tenho que começar a pensar em granularidade. O que é granularidade? É você sair de um número grande e saber que esse número grande é composto por vários numerozinhos pequenos. Então, se eu chego para a empresa e digo que meu faturamento foi 250 mil reais, eu quero saber o seguinte, rapaz, dentro de um ano, do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro, meu faturamento foi 250. Eu quero quebrar ele em mês. Beleza, eu quero agora pegar o mês e quebrar em dia. Eu quero agora pegar o dia e quebrar em categorias de produtos. Eu quero quebrar as categorias de produto no produto, e do produto eu quero saber quem foi que comprou e eu quero saber onde é que esse cara mora. Então, isso é um nível de granularidade infinitesimal, pequeno, e dependendo de como você arranja seu sistema de informação, você consegue sair do grande e chegar no pequeno no nível do detalhe. O que faz a diferença é você sair do grande e vir no nível do detalhe, porque aí sim
você pode abrir sua boca e dizer que você é um analista de empresa, porque que foi que a gente começou lá no início, dizendo que análise é o quê? Separação de um todo em elementos ou em partes. Aí você vai começar a pensar analítico, pensar em termos de análise. Então a gente tem que chegar nesse nível aqui, do grão de areia. Saber que a gente tem uma rocha e que essa rocha ela é uma coisa compacta, que ela está sendo formada por vários grãozinhos de areia que foram juntos com uma pressão. Entendeu? Eles chegaram a ficarem juntos com a pressão da geologia. Então, vamos assim. E como é que eu posso ter um pensamento granular e chegando no nível menor de informação possível? O primeiro passo, quando a gente chega na empresa, pelo menos da minha parte, a primeira pessoa que eu vou tentar conhecer e que eu quero conhecer dentro da empresa é o cara da TI. Esse, para mim, é o parceiro mais importante que tem dentro da empresa. Seria o cara da tecnologia da informação. É o cara que é o dono do banco de dados, por assim dizer. É o dono do sistema. É o cara que entende tudo, manja, sabe como é que onde é que a empresa começa e onde é que a empresa termina. Depois, teria que desenvolver pensamento analítico, começar a ter um pensamento mais voltado para dados, como é que esses dados geram valor. E outra coisa, eu vou agora só minimizar aqui e colocar na internet aqui. Não estou ganhando comissão, aqui é só mesmo a nível de didática para vocês. Tem esse autor aqui, que é o Thomas H. Davenport, que ele é um professor de Harvard, especialista nessa área de Big Data, nessa área de análise de dados. Vale muito a pena. Os livros dele são fantásticos, fantástico. Então, um que eu indico para começar a desenvolver pensamento analítico, não estou ganhando comissão, também você só compra se quisesse aqui, Competição Analítica. Esse livro é lá de 2099, 2002 e carne assada, que já passou por 300.000 editoras. Eu tenho uma edição antiga quase se despedaçando dele. Eu até fiquei surpreso. A minha era da Campus, até essa aqui é da Alta Books. Mas você coloca aqui no nome do autor e coloca aqui para português. Opa, perdão. Tem esse daqui também muito bom, Big Data no Trabalho. Esse aqui que eu indiquei para vocês. Esse aqui você não acha mais, é fora de linha aqui no Brasil. E esse outro aqui também é muito bom, Dados Demais. Então, assim, esse cara, ele é referência na área. Então, para começar a desenvolver pensamento analítico, o livro que eu indico seria esse aqui para você tentar, vamos dizer assim, desenvolver isso. Outra coisa interessante é você ter, para começar a fazer uma DRE bem eficiente, é você ter ela na sua cabeça. O que é que você quer evidenciar? Então, a DRE que eu tenho sempre na minha cabeça, independente do porte da empresa, é esse modelo bem simplório que aqui está. É chegar a nível de receita operacional, deduções, receita líquida, custo da mercadoria vendida e chegou no resultado bruto. Então, o meu modelo de DRE é esse aqui. Então, eu tenho que pegar os dados da TI de modo granular, na menor unidade possível, e dessa menor unidade possível exercer pressão sobre esses dados para que, de modo, esses dados consigam fazer essa DRE do jeito que ela está aí. Ok? Basicamente seria isso. Ter uma ideia, a foto do resultado que você quer. Com base no resultado que você quer, você vai pensando agora como é que eu arranjo meus dados, como é que eu arranjo a minha forma de trabalho, para que do modo como eu venho trabalhando, eu consiga ter o resultado final, que é esse que está aqui, a foto final. Pensar em como deve evidenciar a mesma informação de modo diferente. Que às vezes isso aqui é um pecado das demonstrações contábeis. Porque a demonstração contábil padrão, né, ela tem que seguir uma forma normativa, ela é obrigada, por conta de legislação pertinente de CRC e de CFC, e a gente aqui está em modo gerencial, né? Então a gente tem que pensar o seguinte, olha, eu não quero evidenciar apenas um faturamento de 250 mil, eu quero dizer o seguinte,
esse faturamento de 250 mil, de quantas maneiras diferentes eu posso mostrar ele? Eu posso mostrar ele por categoria de produto, por cidade, por vendedor, quem foi o vendedor que me deu mais. Então, aí eu vou começando a pensar em maneiras diferentes de amarrar essas informações, para de modo, na hora que o empresário perguntar quem foi o produto que me deu mais lucro? Está aqui. Quem foi o vendedor que me deu mais lucro? Está aqui. Quem foi a região que teve o melhor desempenho? Foi essa. Qual foi a rota de entrega que teve o menor custo? Foi essa. Então, você vai pegando essas informações e evidenciando isso de modo que o cara vai dizer, poxa, pai, esse cara tem minha empresa na mão. Mas volto a repetir, você só consegue fazer isso se você tiver os dados necessários para isso. O difícil é a empresa ter, ok? O mais fácil é fazer o que a gente vai fazer já já, ok? Então, assim, o que a gente quer é ter esse pedaço de cima aqui da DRE, por assim dizer. E essa parceria com a TI, ela é de fundamental importância. Por quê? Com base nessa parceria com a TI, a gente começa a vir atrás de uma coisa que a gente chama de banco de dados. Então, por exemplo, vamos aqui pegar um banco de dados de um cliente fictício nosso, que a gente chama de banco de dados de venda. Para quem não gosta de Excel, agora vai ficar um pouco chato, que a gente vai começar a fazer uma DRE literal. A gente apagou alguns dados aqui para não caracterizar a empresa. Então, isso aqui é uma planilha de Excel que me foi exportada por um DBA, né, que é um Database Administrator de uma empresa que já foi cliente nossa uns anos atrás. Ok? E para você ter ideia, isso aqui é um banco de dados, uma base de informação que ela tem 86.292 linhas diferentes, ok? Onde aqui eu tenho um código de cliente. Então, essa coluna aqui, eu apaguei o nome do cliente aqui, né, perdão, aqui é o código do produto, PRD produto. Eu apaguei aqui o nome do produto para não ligar o nome à empresa, alguma coisa do gênero. Aqui é a quantidade que foi vendida cada linha dessa é uma operação. Então, é a granularidade que eu quero, é uma operação dessa. Então, às vezes, vamos um exemplo hipotético, essas 7 linhas aqui, se isso aqui for um varejo alimentício, se isso aqui for um supermercado, isso aqui às vezes pode ser um cupom fiscal, que às vezes no cupom fiscal você vai ter 7 itens diferentes. Então, eu quero que ele coloque aqui para mim na planilha, cada item do cupom fiscal, ele vai estar numa linha aqui da minha planilha diferente. Então, aqui eu tenho o código do produto, o nome do produto, a quantidade que foi vendida, o preço daquele produto que teve naquele cupom fiscal, naquele dia específico, o custo. Aqui é o código da cidade, o nome da cidade, o estado, se a pessoa é física ou jurídica, um percentual de comissão, o nome do vendedor, a condição de pagamento, se for à vista, 30 dias em cheque, a data que ocorreu essa operação, o código do fabricante e o fabricante, que eu deletei o nome do fabricante aqui de propósito. Aí vem uma outra característica de não usabilidade do Excel, por assim dizer. O que é que as pessoas fazem quando vão fazer uma DRE? Ela pega um relatório de faturamento, vê o total do resultado de faturamento, abre uma planilha do Excel e vai digitar. Não faça isso. Pelo amor de Deus. Não vá pegar relatório e digitar número ou exportar um número já grosso, vamos dizer assim, o total do faturamento de um período e colocar aqui. Não faça isso. Tente adentrar a fundo nas operações, na menor granularidade possível. Quando você chega na menor granularidade possível, você consegue ter um nível informacional melhor para atender o seu cliente. Então, por exemplo, aqui no Excel, a gente tem mania de, quando vai fazer planilha, a gente digitar nas planilhas do mesmo jeito que a gente escreve no caderno. Já é habitual, o nosso cérebro já está pré-programado para isso. Só que o Excel ele tem que funcionar como forma de matriz. A gente tem que trabalhar em forma colunar, por assim dizer.
Então, aqui eu vou colocar a minha receita. Então, aqui seria a minha receita operacional bruta. Então, eu estou dizendo para o Excel que nessa coluna aqui, ele vai ter esse pedaço aqui. Ok? Só alguém está com o telefone. Pronto, desativei. Então, vamos aqui. Eu estou dizendo para o Excel que essa primeira linha aqui, eu quero que ele coloque aqui. Então, essa primeira coluna, aqui, receita bruta, ela vai ficar aqui. Depois da receita bruta, o que é que eu tenho aqui? Eu vou ter as deduções. As deduções eu vou colocar aqui do lado. Deduções. Até botar aqui o sinalzinho de menos. Ok? A mesma coisa. Depois eu vou ter a receita líquida. Só que eu vou fazer melhor. Eu vou colocar aqui ICMS, vou colocar PIS, vou colocar COFINS. E vou colocar comissão. Ok? Aqui eu vou colocar meu CMV. E aqui eu vou colocar meu resultado bruto. Só preste atenção. Depois, caso vocês queiram, a gente pode conversar aqui no finalzinho. E a gente pode ver até um curso express de Excel. O que é minha receita operacional? Minha receita operacional seria a minha quantidade vendida vezes o preço de venda. Isso seria minha receita operacional. Então, aqui é o quanto eu faturei desse produto aqui, ó, que é o código 182, para esse cliente específico nesse dia, que foi o dia 31/3 de 2018. Ok? De 2018. Isso aqui seria minha receita bruta. O que é que seria o ICMS? Seria um percentual em cima da receita bruta. Vamos dizer que seria 18%, porque todas as vendas foram feitas no Piauí. O que é que seria o PIS? Um exemplo hipotético, seria 0,65% vezes a receita operacional. O que é que seria a COFINS? Seria a receita operacional vezes 3%. O que é que seria a comissão? Seria a receita operacional vezes o percentual de comissão que está colocado aqui na planilha. Esse aqui vezes um percentual. E aqui seria o valor da comissão. O que é que seria o meu CMV, né? O custo da mercadoria vendida? Seria a mesma quantidade vendida, que está aqui, vezes agora o preço de custo, que está aqui. Então, aqui eu já tenho a granularidade que eu quero. O que é que seria meu resultado bruto? Seria minha receita, menos o ICMS, menos o PIS, menos a COFINS, menos a comissão, menos o CMV. Para os que são adeptos aí de custeio variável, né, isso aqui seria minha margem de contribuição também, né, poderia. E aqui a gente pega e vai calcular isso para todas as 86 mil linhas. Aguardemos um pouquinho, pronto. Então aqui eu já tenho tudo calculado, até a linha 86.292. Beleza? O que é que às vezes a pessoa que não tem um pensamento analítico faz? Eu tenho que preencher isso aqui. Receita operacional. Quanto é que daria a receita operacional? Ele vem e soma a coluna. Clicou aqui e soma. Então aqui deu uma receita de 2.425.099,30. Ele vai pegar esse valor, vai digitar nessa outra planilha. E isso não é a finalidade do que a gente quer. A gente quer que a informação ela seja apreciada de modo dinâmico, que é o que a gente vai já ensinar
aqui para vocês. O Excel, desde 2098, né, o Excel 97, ele tem um recurso muito, muito interessante, que é chamado de tabela dinâmica. Mas a tabela dinâmica ela só funciona se você entender essa lógica analítica e começar a colocar os seus dados de modo que seja mais visível para o próprio cliente, entendeu? Então, tipo assim, tem muita gente que pega, faz curso de Excel lá no Senac, mas ele aprende que existe tabela dinâmica, mas às vezes chega dentro da empresa e não consegue aplicar, porque ele aprende a ferramenta, mas ele não pega aquela ferramenta e coloca em prática no ambiente empresarial, que é o que a gente também está tentando, vamos dizer assim, nos propondo a ajudá-los nesse momento. Então, aqui você tem uma abazinha aqui em cima no Excel chamada inserir. E depois da aba inserir, a gente tem um íconezinho aqui chamado tabela dinâmica. Isso aqui foi o que abriu meus olhos, por assim dizer, que até, vamos dizer assim, a primeira vez que eu tomei conhecimento que isso aqui existia foi em 2004 ou 2005. Depois disso, nunca mais minhas planilhas foram as mesmas. E é um recursozinho simples, de certo modo infantil e besta, pueril. Mas tem muita gente que não sabe. Né? Então a gente clica aqui em tabela dinâmica e ele vai pedir para a gente ir atrás do intervalo onde as informações estão. Então na hora que a gente vai aqui atrás do intervalo, né, a gente tem que selecionar toda essa planilha toda que está aqui com as informações. Então eu venho aqui para a primeira célula onde tem informação, que é a célula A1. Aperto e seguro o Shift Ctrl, teclo para a direita para ele ir para a última linha preenchida. Com o Shift Ctrl segurado, aperto para baixo. E depois aperto Enter. E pronto, agora ele vai fazer a mágica acontecer. Né? Então aqui todos aqueles cabeçalhos, né? Isso aqui é o cabeçalho, ó. Vou voltar lá para o início da planilha. Isso aqui são os cabeçalhos, ó. Todos os cabeçalhos estão aqui. Então, por exemplo, eu quero ver a minha receita. Então, eu venho aqui atrás da receita que eu criei, ó. Aqui, receita operacional, e coloco aqui. Ok? Você, poxa, mas ficou feio. Aqui, todas as operações de venda estão aqui. Ok? Então, receita, ela é um valor. Então, o valor fica aqui nesse quadrante de valores. A gente pega e coloca aqui. Quando a gente chega aqui agora no Excel, eu chego e digo o seguinte, ó. Minha receita foi de 2.425.099. O que é que o contador tradicional faz? Ele só tem isso aqui, ó. O contador tradicional só tem isso. E a mesma coisa da que está aqui na do Diógenes. Só que eu tenho mais o seguinte, tipo, eu quero saber quem foi o vendedor que mais vendeu. Eu vou procurar aqui o nome do vendedor. Qual é a coluna que tem o nome do vendedor? Tá aqui, ó, vem nome. Então eu procuro aqui o vem nome, clico e arrasto para cá. Nesse momento ele já vai pegar o mesmo faturamento de 2.425.099 e ele vai me dar uma nova visão de como é que está esse faturamento. E aqui eu tenho como ordenar, classificar do maior para o menor. Eu classifico e eu sei que o vendedor que vendeu mais foi uma pessoa chamada Zé Francisco, depois foi um tal de Jonas, depois foi Elmo, Raimundo, Mateus, Alberto, Isaelda e de cada um. Então aí eu já tenho um plus a mais em relação a quem? A DRE tradicional da outra pessoa, que ele já não consegue, por um relatório fixo, numa página dessa, ter esse nível informacional que a gente está evidenciando aqui. Aí, se você quiser saber, poxa, agora eu gostei da venda do José Francisco. Eu quero analisar mais o José Francisco. Então, a gente vem aqui, nesse botãozinho aqui, ó, que é o filtro, botãozinho de filtro, e vou filtrar apenas o José Francisco. Clico apenas no nome dele, todos os outros desaparecem e fica apenas o José Francisco com o faturamento que ele teve, 216 mil. Eu quero saber quais foram as cidades
que o José Francisco vendeu. E a gente pega aqui a cidade, né, que está aqui no cabeçalho, e joga embaixo do nome José Francisco. E aqui está todas as cidades de todos os estados que o José Francisco vendeu. Aí você pega e classifica do maior para o menor ou do menor para o maior. E a gente vê que o José Francisco vendeu para uma cidade chamada São Raimundo Nonato. Ok? Aí você ainda pode dizer o seguinte, rapaz, eu quero saber quem é o cliente que mais compra dentro de São Raimundo Nonato. Se a informação do cliente tiver aqui nessa base de dados, a gente consegue dizer quem é o cliente que comprou mais. Então, assim, o limite aqui é o nível de detalhamento que a empresa tem. Entendeu? Esse é o nível de detalhamento que a empresa tem. Então, tem empresas que a gente trabalha aqui no mercado que elas são atacadistas, né? E é muito comum no atacado, numa planilha dessa de venda, que para mim, que a gente analisa a operação, para nós, lá no escritório, além desses dados, eu coloco o número de carregamento, que eu quero saber quem foi o caminhão que levou aquela mercadoria, quem foi o motorista que levou aquela mercadoria. Quando eu coloco um número de carregamento, lá no departamento financeiro, eu sei quanto de diária a empresa deu para aquele motorista. Eu tenho como calcular o custo da diária do motorista, da entrega, do uso, da depreciação do caminhão atrelado àquela carga que aquele caminhão está levando. Então, por isso que é importantíssimo analisarmos a operação da empresa, ok? Para a gente começar a mensurar quais são os indicadores. E aqui, do jeitinho que está aqui, para não fugir muito do nosso tema, que eu começo a devagar aqui, eu peço perdão porque eu me empolgo demais quando eu estou falando disso. Para mim é um prazer muito grande falar de finanças. Então, a gente pega aqui o número, né? É a nossa receita operacional para fazer a DRE. Eu vou pegar aqui o ICMS, vou pegar aqui o PIS, vou pegar aqui a COFINS, só estou só colocando. Vou pegar aqui a comissão, vou pegar aqui o CMV, pegar também o resultado bruto, tirar aqui os valores, não quero que fique na coluna, os valores também tem que ficar na linha. Pronto. Está aqui montado. A parte de cima da DRE, essa mesma DREzinha que está aqui, é a mesma que está aqui. Só que essas deduções, elas estão o quê? Maiores, né? Maiores. Então, aqui a gente consegue saber que o resultado bruto da empresa foi de R$ 383.220,06. Como aqui eu tenho o lapso de data, né? E aqui a data ela está em dia, mês e ano, eu ainda posso quebrar aqui, colocar uma coluna auxiliar chamada mês, usar uma fórmula de texto para transformar o mês ou uma data específica no nome do mês, né? Aqui eu não quero que evidencie março, eu quero só que traga março. E aí copiamos e colamos para a coluna toda. E já temos a dimensão agora temporal. Aqui na tabela dinâmica nada aconteceu, mas eu tenho que clicar aqui dentro dela com o botãozinho atualizar. E aqui dentro vai aparecer o mês. Quando eu pego aqui agora a dimensão mês e coloco aqui na coluna, ele já vai me dar uma DRE trimestral, que às vezes a pessoa precisa para fazer um lucro presumido, por assim dizer. Então eu sei que no mês de janeiro faturei 788 mil, 771 mil, 885 mil e no total faturei 2 milhões. Isso um contador convencional não consegue evidenciar na DRE parada, naquela DRE estática, que ele sempre quer mostrar, às vezes, para o empresário. Então ele pega vários relatórios, sai somando e coloca aqui. Então deixem isso de mão, isso aí não agrega valor para cliente. Comecem a pesquisar sobre tabela dinâmica, comecem a estudar sobre banco de dados. Isso, mesmo. Consegue também analisar a questão de sazonalidade também. Entendeu? Então, aqui você já consegue montar uma DRE
lindíssima, com informações. Gente, isso aqui, o poder que isso aqui tem no momento que você está numa reunião com o empresário, debatendo quem é produto que dá lucro, quem é cliente, se estica prazo, se diminui prazo, isso aí é muito poderoso numa reunião e dá muita moral. E aí a empresa ela vai ter certeza de que você está agregando valor a ela. Entendido? Ela vai ter certeza que você está conseguindo agregar valor para ela. E ela dificilmente vai querer lhe largar. Porque você vai, vamos dizer assim, tá gerando informação relevante para ela. Então aqui a gente chega numa DRE e a gente pode analisar. Eu quero filtrar o resultado bruto. Eu quero agora saber para cada produto como é que está a configuração da empresa para cada produto. É só vir agora aqui onde tem o produto, né? Ou que no caso não vai ter o nome, vai ter o código. Chega aqui e coloca, ó. Aqui é minha receita operacional bruta do produto 9, do código de produto, número 9, vamos dizer que é o produto ABC. Do produto ABC, no mês de janeiro eu vendi 21 mil, no mês de fevereiro eu vendi 20, no mês de março eu vendi 21. Do produto 19, eu só tive venda dele no mês 3, em março. Mas olha só esse produto 35. Eu vendi ele em janeiro, mas não vendi ele nem em fevereiro e nem em março. Então, isso aqui já caracteriza uma quebra. Eu já tenho que ir atrás do departamento de venda para saber, cara, esse produto ele foi descontinuado em janeiro? Ou é porque os vendedores não deram foco em vender ele em fevereiro e março? Então, tudo isso, até para auditoria, esse tipo de informação serve, entendeu? Para você poder chegar e analisar qual é o desempenho daquele vendedor. Porque às vezes o vendedor, você tem que estar de olho nele, tem que orientar ele tem que saber quem é o produto que é bom de venda, tem que saber qual é o produto que dá mais lucro para a empresa, porque a gente tem que incentivar os vendedores a venderem produtos que deem mais lucro para a empresa. Isso aqui é como se fosse um overview geral do que é realmente uma controladoria, por assim dizer. E a controladoria é isso aqui, amados, que a gente está tentando mostrar para vocês, lógico, de modo rápido. Isso aqui eu não aprendi em um dia. Isso aqui a gente faz desde 2004, então já estamos em 2020. Então já tem 16 anos, eu tô bem pra porra. Então, assim, isso aqui já existe dentro do Excel, essa funcionalidade, desde 97. Agora, acredito que tem gente aqui dentro do... Quem é aluno meu ou foi ex-aluna, dependendo da faculdade, se eu tiver dado alguma disciplina técnica, a gente trabalha esse tipo de coisa aqui dentro de sala de aula. Talvez não fazendo a correlação entre a parte financeira e a planilha propriamente dita, porque o Excel, volto a dizer, ele é apenas uma ferramenta. O Excel ele não faz as coisas só. Não é você plugar um USB na sua testa e pensar, Excel, faça uma DRE para mim. Excel, faça isso. Não. Tem todo um embasamento teórico por trás. O Excel ele é a ferramenta. Mas se você não tiver a teoria estritamente sedimentada dentro da empresa, o Excel ele não vai fazer nada. Ele vai ser, vamos dizer assim, é igual me dar uma arma, eu não sei usar. É igual me dar a chave de um carro, eu não sei dirigir. Eu não tenho carteira de motorista. E nem quero. Então, assim, o automóvel para mim é uma ferramenta que não tem sentido nenhum. Então, a mesma coisa é você ter o Excel sem ter o embasamento teórico de o que é uma DRE, do que analisar esse embasamento de gestão que você precisa ter. Até aqui ficou mais ou menos entendido. A gente já está se aproximando dos nossos finalmente. Ok? O próximo slide é apenas o slide de despedida. Para quem quiser rever isso aqui mais posteriormente, a gente aconselha você, não é obrigado a se inscrever não, só depois só ir atrás do YouTube. A gente fez esse canalzinho que a nossa live passada está aqui. Dentro dessa live que a gente está gravando hoje, eu vou colocar ela depois no YouTube, ok? E aqui dentro do corpo, a gente está preparando um textozinho para colocar aqui com um link
do PDF do slide e o link de um local onde você consegue baixar essa base de dados, esse modelozinho que está aqui, esse checklist, caso você queira também, né? Esse modelozinho de DRE que está aqui e essa base de dados que está aqui para depois você poder rever a aula e ir tentando trabalhar isso. Eu sei que é relativamente difícil, porque alguns aqui pode ser que esteja vendo isso a primeira vez, e é natural. Mas o primeiro passo para aprender, você está na confusão. Então, está na confusão, está no caos, está caótico, pronto. Epa, levante a mão para o céu. Obrigado, senhor. Estou aprendendo. Que é o primeiro passo para aprender a confusão. Quando você vê uma penca de informação, diz, puta merda, não sei para onde é que eu vou agora. O que é que eu faço? Esse gordo vem aqui e fala essas coisas, eu até achei interessante isso aqui mesmo e tal. Onde é que eu começo me aprofundando? O que é que eu aconselho? Vá, assista lives. Essa quarentena para mim está sendo relativamente... Tem as partes boas e tem as partes ruins, né? Em termos de conhecimento, para mim, essa quarentena está sendo muito boa, porque o tempo que eu passava me deslocando tirando a parte da liseira, né? Que é a parte ruim do negócio, né? Que a gente não fatura. Mas, assim, já que a gente não fatura, é fazer dos limões uma limonada. Tô ganhando menos dinheiro. Mas eu não posso ficar parado. Também se eu ficar pensando para trás, né? Só, oh, meu Deus, mas 2019 foi bom. Não sei o quê. Ou eu fico depressivo, que eu ficar pensando nisso daí não vai me trazer dinheiro. Ou eu fico depressivo, ou eu tento... O que é que de melhor eu posso estar fazendo nesse momento? Me preparando, estudando mais e mais e mais e mais e mais e mais. Para quando esse negócio passar, porque a única certeza que a gente tem é que vai passar. Ou passa ou a humanidade se acaba, né? Ou ir atrás de estudar. E eu nunca vi uma proliferação de lives tão boas como está tendo hoje em dia, e tudo de graça. Esse período agora está tendo muita coisa boa aí no YouTube, vamos dizer assim, disponível para isso. Por exemplo, eu tô tendo até tempo para fazer isso aqui. Antes eu não tinha tempo para fazer isso. Então, assim, essa nossa aula ela vai ficar gravada aqui nesse canalzinho do YouTube. Aqui vai ter um linkzinho para você baixar o slide, para você entrar numa pasta do Dropbox que vai estar disponível com essas bases de dados aqui, ó, base de dados de venda, base de dados de despesa, que é para você ter noção de como começar a brincar. Porque quando eu comecei a aprender isso aqui, eu esbarrava muito, assim, tem muito site e canal do YouTube que ensina a fazer isso. Talvez não nessa profundidade que a gente começou a adentrar, que a gente está na ponta do iceberg ainda. Então, assim, mas eles não disponibilizam essas bases de dados, esses arquivos mais voltados para a área financeira, por assim dizer, que é o que a gente está se propondo a fazer isso. E, assim, caso muitos aqui tenham dificuldade, o que a gente está fazendo? Isso aqui é uma doação de tempo que a gente está fazendo em prol de tentar pegar vamos dizer, essa comunidade de contabilidade e administração, gestão, e a gente preparar as pessoas para o próximo passo. Porque, por exemplo, se você entrar agora nos jornais, nos canais de notícia, o PIB desse ano é para cair, tem gente que diz que vai cair 4, o governo mesmo está dizendo que vai cair 4,5. Mas tem gente que diz que cai 5, tem gente que diz que cai 6, tem gente que diz que cai 7, tem outro 8, 9, 10, até 10, eu acho. Então, assim, eu nem jornal eu até deixei de assistir. Para não ficar noiado, por assim dizer. Eu estou assistindo a live de canal que presta. Mas vamos lá. Como a gente já tem uma certeza que essa crise passa, né? Essa pandemia passa, que no momento que a gente está gravando isso aqui, estamos na pandemia, né? A certeza que a gente tem é que ela vai passar, e ela passando, a economia volta. A economia voltando, vai ter muita gente desempregada. E quem é bom vai ser empregado primeiro do que quem não é bom. Né? E um tipo de conhecimento desse, para aplicar dentro da empresa, é um conhecimento que agrega valor. E aí pode ser um diferencial para você, para se empregar. Um diferencial para mim também.
Hoje eu estou empregado, mas amanhã eu não sei. Sei nem se amanhã sei nem se quando terminar a pandemia eu estou vivo ainda, né? Mas, no caso disso aqui, que a gente quer preparar as pessoas, porque do jeito que está caindo, vai subindo. Então, já tem um cara que eu respeito muito lá no governo do Bolsonaro, que é o Mansueto. Ele é daqui do estado vizinho, né? Ele é do Ceará. E ele é um técnico fora de série. Depois pesquisem alguma coisa desse homem, porque ele é um cara, respeite o que ele diz, viu? Que ele é foda. Mansueto Almeida. Então, o Mansueto diz, ó, na nossa previsão, até agora, com os dados que nós temos disponíveis, é de cair 4,5, mas no ano que vem vai subir 3,6. Gente, você subir 3,6 no ano é muita coisa. Muita coisa. Eu lembro que o Brasil teve uma vez só que fez isso. Se não me falha a memória, foi de entre 2007 e 2009. Foi perto do craque da Bolsa. Acho que o Brasil cresceu 5% finalmente do governo Lula. Eu não lembro se ao certo se foi no Lula 1 ou no Lula 2. Sempre que teve um ano que teve um crescimento absurdo. Esse, para mim, foi o ano que, financeiramente, apesar de ter sido há 10, 15 anos atrás, foi o ano que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Então, assim, minha meta de vida agora é escapar do corona. Primeiro passo, né? Meta. Escapar do corona, ficar vivo. E estudar. Porque, ao que tudo indica, esse ano, em termos financeiros, se a gente conseguir se manter empatado, já é uma grande vitória, mas no ano que vem eu espero ganhar muito dinheiro, como eu nunca ganhei na minha vida ainda. Né? Então, para isso, a gente tem que se qualificar. Né? Temos que estudar. Então, Excel é a ferramenta mais básica que existe para você querer estudar. Se você ainda não sabe tabela dinâmica, meu amigo, você está ferrado. Você está ferrado. Então, comece a pensar nesse tipo de como é que eu faço para aplicar aqui. A gente abre aqui caso alguém que tenha alguma consideração, quer fazer alguma pergunta via chat ou quer ligar o microfone e fazer alguma pergunta, né? A gente está aqui disposto a abrir as técnicas que nós utilizamos hoje para prestar serviço, né? Dentro das possibilidades. Mas a gente está aqui à disposição de vocês. Caso queiram fazer alguma pergunta, coloca aí no chat. Mandar aqui um abraço pessoal da FACID, meus alunos e ex-alunos, pessoal. Tem um pessoal da FACID que está por aqui hoje? Tem gente aqui da FACID, de Belém, que na aula passada tinha muita gente de lá. Ô, Sil Denise. Beleza, fera. Agradeço aí a presença. O pessoal do CEUT, tem muita gente ainda do CEUT, tem muita gente da Estácio ainda. Eu vou mandar um abraço aí pro pessoal do CEUT, que já foram ex-alunos meus. A Gracete, a contadora aí de mão cheia. A Elisângela também me orientando, a da FAC Belém. Abraço aí para o pessoal de Belém. Agradeço. Caso vocês queiram depois, se inscrevam aí no canal da gente. Essa live vai estar lá, que às vezes vocês podem indicar isso aqui para outros amigos de vocês. Eu não sei se vocês são do curso de contábeis ou de ADM, né? Porque como eu não achei um canal, tipo assim, a minha vontade é de colocar isso aqui no Hotmart, que é um canal fantástico para aula EAD, ainda até, vamos dizer assim, ele gera certificado, gera tudo, mas quando eu fui lá, ele cobra não sei quantos reais aí. Eu disse, rapaz, para mim dá até que pagar financeiramente, eu já estou doando o tempo, né? Aí não dava. Aí por isso a gente achou mais viável colocar isso no YouTube, e a gente vai... Esse é o nosso primeiro projeto, né? Que é de preparação para gestor financeiro, ou de analista financeiro. Depois a gente vai gravar como é que eu digo? A gente vai gravar uma playlist aqui só de custos e análise de custo, porque é uma área que pelo menos assim, eu chego muito no mercado de trabalho para fazer consultoria em empresas e eu noto que tem muita carência nessa área de entendimento e aplicação na parte prática da área de custo. Então a gente vai fazer depois uma playlist de custos e uma só de gestão. Então a gente vai ter umas 3 playlists grátis e depois, quem sabe, a gente pega isso aqui e consegue transformar em como é que eu digo?
em um cursozinho, um mini curso EAD. A minha amiga Nairane Japinha. Então, assim, amanhã provavelmente vai estar por aqui, né? A gente agradece aí a paciência de vocês. Quem já foi meu aluno aí na graduação sabe que o pessoal às vezes tem que me expulsar de sala de aula para mim sair de sala de aula. Então, a gente tem nosso canalzinho do LinkedIn, temos o Instagram, Jorge, se quiser seguir, a gente também pode postar algum conteúdo lá. Mas o principal é LinkedIn hoje e esse do YouTube. Eu não acho interessante para a finalidade. Quer dizer, professor, eu não gosto de participar da sua live porque é muito longa, é mais de 1 hora, esse problema é teu. Para mim, esse negocinho de 5 minutos aí fica para esse povo de finanças pessoais, assim, gaste R$100 e fique rico até sábado. Ou pegue 50 conto e escape do coronavírus. Isso aí para mim não dá não, meu amigo. Aqui é só para quem tem sangue no olho. Aqui é no mimimi. Aqui é no mimimi, meu amigo. Aqui só os fortes aguentam. E pelo que eu tô vendo aqui, meu amigo, ainda tem 52 orelhas secas aqui, mestre. Ainda tem 52 mamíferos, 53 comigo, que aguentaram ficar até agora, sendo que a gente começou 7h30, já vai quase para 2 horas aqui. Então, parabéns. Parabéns. Se a gente escapar, eu acho que a gente tem um futuro muito bom aí pela frente, né? Os outros que foram embora ou perderam ou tiveram algum outro a fazer, mas aí fica a dica, hashtag fica a dica. Vocês podem depois ir no canalzinho do YouTube e pegar o material que vai estar lá, ok? No mais, vocês têm alguma consideração? Eu acho que o Everton colocou alguma coisa aqui lá para cima, que hoje o bate-papo aqui tá movimentado. Acho que foi BPO financeiro. Foi isso? Eu acho que foi Everton. Que colocou alguma coisa sobre BPO financeiro. Acho que é Everton, é o nome. Me desculpe se eu estou falando errado. Isso, Everton Luiz, BPO financeiro. Olha, eu acho que é o futuro dos escritórios de contabilidade. Aí a gente agora, depois eu vou editar o vídeo. Isso que a gente vai começar a falar agora não vai estar lá talvez não vai estar lá no YouTube, que a gente já está se distanciando do vídeo, que agora, vamos dizer assim, é o momento que tira dúvida. Né? Eu vou só interromper o compartilhamento e parar a gravação.